Padrasto trai minha mãe, então nos vingamos. Uma pequena introdução a todas as pessoas que aparecem na minha história. Eu, homem de 24 anos, minha mãe de 50 anos, meu irmão de 23 anos, minha irmã de 30 anos, o padrasto infiel de 45 anos chamado Chris, Beth, uma colega de trabalho de Chris de 25 anos e Darla, a mulher com quem meu padrasto traiu de aproximadamente 40 anos. Isso pode ser um pouco longo, desculpas antecipadas. Me mudei para a casa da minha mãe depois que o casamento dela de 25 anos com meu pai biológico acabou. Ele era um idiota manipulador, mas isso é outra história. Pouco depois do divórcio, minha mãe me apresentou ao namorado dela na época, Chris. Agora, minha mãe trabalhava como oficial de correções na cadeia do condado. O namorado era um ex-detento, preso por dirigir alcoolizado. Isso deveria ter sido o primeiro sinal de alerta, mas minha mãe estava lamentando um casamento longo, e eu não queria tocar no assunto. Chris parecia fazer ela feliz, e isso bastava para mim. Eu, meu irmão e minha irmã nos mudamos todos para a casa da mãe e do Chris, e parecia que tudo ia bem. Chris e eu nos aproximamos um pouco por causa de nosso amor por videogames, e tudo parecia bem. Isso, até 2017. Devido ao ato anterior de Chris, que seria beber enquanto estava alcoolizado, ele tinha que comparecer regularmente a audiências de liberdade condicional no tribunal. Um dia, ele não voltou, e ficamos um pouco preocupados. Então recebemos uma ligação dele, do Texas. Acontece que, quando ele chegou ao tribunal naquele dia, foi surpreendido pelo FBI. Sua família do Texas estava implicada em vários crimes relacionados a gangues e drogas, e devido a uma situação em que ele estava em um veículo durante uma entrega de drogas, ele também estava envolvido. Ele acabou concordando em testemunhar contra os membros de sua família em troca de uma sentença mais curta, e foi autorizado a sair da prisão antes do julgamento. Minha mãe ficou arrasada, e ao longo de muitas ligações telefônicas ao longo de um ano, eles trabalharam em seus planos de casamento quando ele retornasse. O dono da loja em que ele trabalhava também o permitiu voltar, de volta ao cargo de gerente da loja. Logo depois, começaram as bebedeiras. Obviamente, devido ao seu crime cometido, Chris claramente tinha um apego ao álcool. Ele começou a beber mais e mais, até o ponto em que estava consumindo metade de um pacote de 24 latas de cerveja por dia. Chris ficava agressivo quando estava bêbado. Ele regularmente começava brigas quando estava bêbado, e embora nunca tenham ficado físicas, ele não era exatamente gentil com suas palavras. Minha mãe permitiu esse comportamento por vários anos, dizendo que o estresse estava afetando ele no trabalho e pelo julgamento iminente. Finalmente, depois de vários anos, minha mãe teve o suficiente. Chris chegou em casa extremamente bêbado uma noite, e minha mãe o confrontou. Ela perguntou se ele tinha bebido, e quando ele não negou, ela o expulsou. Ele foi morar temporariamente com um amigo. Na manhã seguinte, minha mãe nos pediu para ajudar a reunir algumas de suas coisas para que ele não precisasse voltar para casa até estar sóbrio. Enquanto estávamos reunindo suas coisas, ouvimos uma batida na porta da frente. Abrimos para encontrar Beth, uma das colegas de trabalho de Chris e alguém que estudei no ensino médio. Ela disse para minha mãe que tinha algo importante para compartilhar. Depois de se sentar, ela olhou para minha mãe e disse a ela para não compartilhar de onde ela obteve as informações. Beth contou a ela sobre como Chris estava traindo minha mãe com Darla. Como ele regularmente fazia com que Darla realizasse atos sexuais dentro e ao redor de seu local de trabalho. Como Beth os pegou e como Chris disse a ela que se ela contasse a minha mãe, ele a demitiria, ele era o gerente da loja. E finalmente, como Darla estava grávida. Minha mãe ficou furiosa. Depois que o choque inicial passou, ela nos disse para reunir todas as coisas de Chris e jogá-las do lado de fora. Pegamos todas as suas coisas da casa e as jogamos no beco atrás de nossa casa. Chris não tinha motivo nem habilidade para voltar para casa, a casa era alugada, apenas minha mãe estava no contrato, então não houve problemas lá. Enquanto isso, ela ligou e o confrontou. Ele confessou todo o caso e disse que estava feliz que Darla estava grávida porque isso significava que ele finalmente teria um filho próprio. Ele disse isso para machucar minha mãe já que ela se recusou a ter mais filhos. Nós três éramos um grande peso para o corpo dela. Ela provavelmente não sobreviveria a ter mais um.
Ele se recusou a se desculpar por qualquer uma de suas ações. Minha mãe organizou para ele recolher seus pertences do beco com um policial presente, e ele saiu de nossas vidas. Agora, minha mãe claramente queria se livrar dele e seguir em frente. Ela já estava bastante emocional por causa de toda a situação e não queria mais nada dele. Mas eu, minha irmã e meu irmão tínhamos outras ideias. Primeiro, ligamos para o local de trabalho dele. O lugar onde Chris trabalha opera como uma franquia de propriedade independente, e o proprietário desta filial possuía várias filiais na área. Ele também era um bom amigo. Informamos a ele sobre os atos sexuais sendo realizados nas instalações, e ele então tomou medidas de fazer com que Chris fosse removido de seu cargo e proibido de frequentar qualquer uma das filiais na área. Curiosamente, Beth assumiu seu cargo depois que ele saiu e agora administra a loja de forma organizada e limpa. Chris não tinha mais emprego nem lugar para morar, então foi morar com Darla em uma cidade a cerca de 1 hora de distância. Descobrimos que ele começou a trabalhar na mesma franquia, mas naquela cidade informamos ao proprietário daquela localização sobre a situação. Levou significativamente mais tempo, pois não havia ações indecentes ocorrendo lá, mas eventualmente ele perdeu aquele emprego também. Pouco depois, Chris começou a dirigir por nosso bairro, aparentemente observando minha mãe e nossa família, provavelmente por causa da perda do emprego. Agora, devido à situação toda no Texas, ele nunca teve sua liberdade condicional revogada por sua conduta de ter dirigido embriagado e, portanto, ainda não tinha uma licença. Ele nunca precisou dirigir quando morava conosco, já que o trabalho era local e podíamos levá-lo quando necessário. Mas aqui estava ele, claramente dirigindo sozinho quando não deveria. Entramos em contato com a polícia e os informamos sobre o veículo de Darla em nosso bairro e que acreditávamos que Chris estava dirigindo, sem licença. Dissemos a eles para parar o veículo na próxima vez que o vissem, pois provavelmente seria ele dirigindo novamente. Certamente, algumas semanas depois, fomos informados de que Chris de fato foi parado e enviado de volta para a cadeia local por dirigir sem licença e sob a influência de álcool. A polícia também fez uma busca na casa onde ele estava hospedado e encontrou várias armas no local. Como ele era um criminoso, ele não tinha permissão legal para ter armas na propriedade, o que significava que havia mais tempo de prisão sendo adicionado. Quando seu tempo de prisão terminou, foi exatamente a tempo de ele ser enviado de volta à prisão no Texas para o julgamento. O filho de Chris nasceu enquanto Chris estava na prisão. Darla evidentemente percebeu o quão idiota Chris era e cortou os laços com ele enquanto ele estava na prisão. Durante o tempo que passou na prisão, Chris começou a enviar toneladas de cartas para minha mãe, dizendo quanto estava arrependido, implorando para que ela o aceitasse de volta e reclamando que não era culpa dele. Minha mãe queimou todas elas. Seguimos em frente, mudando de estado. Chris evidentemente saiu da prisão alguns anos atrás e agora mora no Kansas, lutando e brigando pelo pagamento de pensão alimentícia, pela qual Darla o processou. Minha mãe agora tem um novo namorado, que a trata bem e se importa muito mais do que Chris jamais fez. Meu irmão e minha irmã seguiram em frente e saíram de casa, e eu ainda moro com minha mãe, ajudando ela com a casa recém-comprada que estamos reformando. A vida parece estar indo bem. Fui lembrado disso por uma conversa com um colega sobre traidores, e pensei em postar isso aqui para que outros possam aproveitar. O que acharam dessa história? Deixe sua opinião nos comentários. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para acompanhar mais vídeos como esse. Até logo!